Olá, seja bem-vindo ao nosso bate-papo aqui do Portal Mandala. Estamos no mês de março, o mês da mulher, e a cada dia vamos trazer uma mulher de referência em Sorocaba ou na região, mas alguma mulher que tem alguma coisa muito importante para falar para a gente. Então, assim, vamos tentar nos unir, né? A Mandala é exatamente essa união, e o Portal Mandala é uma força feminina muito grande, porque partiu de duas idealizadoras, Samira Gali, que foi quem pensou em tudo, né, do Portal Mandala, e eu, que sou Estela Casagrande. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. Também tem bastante homens que acompanham a gente, e também esse propósito também do portal. A convidada de hoje é a Emanuela Barros, mais conhecida como Manu Barros. Eu anotei tudo isso aqui porque é muita coisa. Ela é advogada, ela é militante feminista, já foi professora universitária também, palestrante com estudos em questões de gênero, educação, mulheres e movimentos sociais, presidente da AFSOR em Sorocaba, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Sorocaba, mãe da Luísa e da Helena, como ela falou, principalmente. Isso daí, multifunção, né, Manu? Como toda mulher, muito obrigada de estar aqui com a gente. É uma honra receber você aqui para essa entrevista. Eu que agradeço, muito obrigada, a honra é minha, né, estar com vocês duas aqui, falando de assuntos tão importantes para a gente, né, num mês que, infelizmente, é nos dado, mas a gente sabe que não é só mês de março, importante falar, mas o ano todo, mas eu fico muito feliz de verdade, e acho que a iniciativa de vocês pode trazer luz para muitas mulheres que ainda não tiveram voz, né, e trazer experiências importantes que a gente está falando aqui. A primeira pergunta é justamente essa, sobre essa quantidade de funções que a mulher ainda acumula. Desde quando a gente acumula e até quando a gente vai acumular, Manu? Olha, você tocou num assunto que talvez seja crucial para a gente entender um pouquinho todas as violências que nós sofremos, né? Quando a gente fala, né, em violência estrutural ou, né, do machismo, patriarcado, essa questão do feminismo, por que é tão importante, né, a gente falar que é feminista? Porque, na verdade, a gente tem uma estrutura social de opressão. E talvez aquela que deixa a gente numa situação mais de subalternidade, de mais inferioridade, é a divisão sexual do trabalho, né, que nos foi imposto desde que o mundo é mundo, né. Hoje a gente tem essa estrutura um pouco mais, eu diria, muito mais difícil por conta do capitalismo, que ainda, além disso, tira, né, lucro em cima dessa divisão sexual, porque as mulheres, elas têm a dupla ou tripla jornada. Hoje as mulheres já começam a fazer a tripla jornada, que é o trabalho doméstico, o trabalho que vai ser remunerado, e aquele trabalho hoje da questão da pandemia, porque não podemos esquecer que na pandemia, isso segundo dados da ONU e outras índices oficiais, né, pesquisas que têm índices fidedignos, que 70% dos cuidados da Covid, seja com alguém infectado, ou seja para estar trabalhando na pandemia, são realizados por mulheres. Então, nós estamos sobrecarregadas, porque nós somos mães, né, somos trabalhadoras, somos as cuidadoras, e, acima de tudo, a gente, às vezes, faz isso de uma forma ainda não reconhecida, o que acaba sendo ainda mais dolorido, mais tortuoso. Então, a gente, não é que a gente é multitarefa porque a gente é especial, né, ou Mulher Maravilha, a gente é assim porque, infelizmente, o mundo, né, que a gente vive, do patriarcado, do machismo, nos impõe esse papel que é muito duro, muito difícil a gente carregar. Isso é verdade. É um trabalho invisível, né, Manu? É um trabalho invisível de todo dia, né, mal remunerado ou não remunerado, é um trabalho escravo, da qual as mulheres ainda, muitas vezes a gente ainda romantiza isso, como se ser... Guerreira, né? Aquela questão da mulher guerreira. Mulher guerreira, né, ou de você, né, você ter que ser diplomada em prendas do lar. A mulher é dado o reino do lar, né? Nós somos a rainha do lar, enquanto muitos homens têm o mundo inteiro para conquistar. A gente não consegue conquistar reconhecimento nem mesmo nas nossas casas, nos nossos lares. Isso é muito triste. Exato. Então, Manu, uma coisa você falou a respeito da questão da pandemia, de que somos mais cuidadoras, estamos mais dentro de casa.
E eu queria tocar num ponto com você, assim, você como presidente do Conselho da Mulher, mesmo como mulher atuante, a gente sabe que você é atuante, ativista, você sentiu, você tem dados da violência contra a mulher durante a pandemia? Isso cresceu? O que você tem observado aí como presidente do Conselho? Olha, você tocou num assunto que eu acho que para nós mulheres talvez tenha sido mais dolorido, né, nessa pandemia, porque a gente até tem falado que a gente tem um vírus e duas guerras, e essas duas guerras que nós estamos enfrentando há muito tempo, uma delas, né, é o machismo, que acaba se transformando em violência, e outra é o feminicídio. As mulheres, para todo mundo, a pandemia, o local onde se colocou como seguro era o lar, né? Essa questão, fique em casa, né? Fique em casa. Para muitas mulheres, o ficar em casa constituiu-se uma sentença de morte. A gente teve, né, desde 2015, a legislação brasileira, tardiamente, instituiu, né, a pena, porque é pena porque não é o crime, porque o crime é o homicídio, isso já está instituído desde 1940. Mas a agravante do feminicídio, que deu nome a esse assassinato de mulheres pelo fato de a gente ser mulher e na condição muito, né, da violência doméstica, quer dizer, a gente está morrendo na mão dos companheiros, dos nossos ex-amores, né, dos nossos maridos, e aí, desde a lei que é de 2015 até agora, 2020, né, o dezembro de 2020, foi o final de ano mais cruel para as mulheres. A gente tem hoje, para você ter uma ideia do impacto da pandemia e a violência contra a mulher, nós temos a cada... Quando começou a pandemia, em março de 2020, no primeiro mês, nós medimos uma média de 9 mulheres, né, a cada 9 horas, uma mulher assassinada, e, portanto, um feminicídio. Hoje, nós estamos a cada 7 horas um assassinato de mulheres. Então, nós aumentamos o índice de violência na pandemia. A gente teve um aumento de 45% só no estado de São Paulo, mas ainda é subnotificado, porque a gente tem que lembrar que, na pandemia, as mulheres que já passavam por esse processo, né, dolorido, né, doloroso, né, de violência doméstica, elas estão trancafiadas nas suas casas com seus algozes. Então, muitas vezes, elas não têm nem como pedir ajuda, não tem como sair de casa ou fazer o boletim online, porque o agressor está do lado. Segundo, que nós ficamos um tempo da pandemia, principalmente de março de 2020 até mais ou menos junho, com alguns equipamentos fechados. Então, quer dizer, tudo isso faz com que as mulheres tenham mais dificuldade para denunciar a violência. E, mesmo assim, nós tivemos um aumento de 45%. Né? Tanto nos casos de violência, como todas, né? Desde de agressão física, ameaça, e também na questão do feminicídio, que é o extremo, né, da violência doméstica. No mundo inteiro apontou, quando teve a questão, né, da pandemia, apontou que isso poderia ser um problema. E ela lançou 7 medidas no mundo inteiro, falando que a violência poderia aumentar, e uma das medidas que a ONU já recomendou, isso lá no começo, inclusive, isso, né, alguns países que a pandemia começou antes, né? No caso aí, Japão, principalmente na Europa, Itália, né, Portugal, eles já foi recomendado que os equipamentos públicos, né, voltados à defesa da mulher, que eles continuassem, que fossem considerados como serviço essencial. Então, aqueles países que tinham essa condição, e a gente tem que lembrar que a violência contra a mulher, embora aconteça no mundo inteiro, tem países como o Brasil, que tem índices epidêmicos. Mas, mesmo assim, a gente sabe que houve um aumento, e esse aumento ele está muito relacionado como a gente ainda vê a questão doméstica, como a gente vê a mulher ainda nessa condição inferior, e como o homem, infelizmente, vê a mulher como, não vendo a mulher como sujeito de direitos. Que você até falou sobre isso, a questão da pandemia, e começou primeiro no Ocidente, aí a Europa também, acho que foi um dos primeiros a acontecer tudo. E eu estava lá na Europa no começo da pandemia, e eu morava numa cidadezinha muito pequena da Espanha, próxima a Madrid, uns 70 quilômetros de Madrid, chama San Ildefonso de la Granja, e é uma cidade muito pacata, e teve uma morte de uma mulher durante a pandemia, durante a primeira fase da pandemia. E a cidade parou. A cidade parou, o comércio parou, a prefeitura parou,
o prefeito fez uma cerimônia na rua com uma missa em homenagem a essa mulher. Então, a igreja também parou, né? A gente sabe que a Espanha é muito católica. A cidade parou. Um monte de gente fazendo uma homenagem para essa mulher que foi morta pelo companheiro. E é uma coisa, uma indignação que a gente também não vê aqui no Brasil. Aqui no Brasil parece uma coisa mais normalizada. Então, isso também é a questão da impunidade. O que acontece com a gente, na verdade, em relação a isso, Manu? Olha, você falou uma coisa muito, muito interessante, né? Como as sociedades, né, reconhecem ou reagem à violência, né? E isso é uma coisa que a gente precisa entender e aprender. Primeiro que as raízes da violência contra a mulher, ela tem raízes profundas, são estruturais e estão relacionadas a essa questão mesmo do patriarcado, do machismo. Não pode, parece que é um discurso, eu escutei esses dias, mas é um discurso, parece que vocês decoram e ficam repetindo. Na verdade, isso não é um discurso, é uma realidade que a gente sente na própria carne e é muito difícil. Porque, assim, embora a gente saiba que a violência, ela acontece no mundo inteiro, em proporções diferentes, mas aí que você tocou no assunto, é como essa sociedade reage a isso. No Brasil, infelizmente, a gente não só normaliza a violência, como a gente tem uma cultura da violência. Nós educamos os nossos filhos para que eles sejam violentos em relação às mulheres, como se isso fosse um traço da masculinidade. E como se ser submissa e já ter a sina de, né, junto com o relacionamento, vir aí, né, as agressões, e as agressões, eu lembro que não são só as físicas, às vezes as agressões verbais e as agressões psicológicas acabam se constituindo violências muito mais doloridas até. E isso é muito triste, porque isso tem um toque da questão da impunidade. Por exemplo, no Brasil hoje, a nossa legislação penal, até muito pouco tempo, inclusive agora, só recentemente que eu falo esse mês, o Supremo Tribunal Federal condena a questão da legítima defesa da honra. A violência contra a mulher, ela tem requintes no Brasil de muita crueldade, porque ela está ligada a duas coisas, que é muito triste. Primeiro, que é a questão do dogma, e aí entra o dogma religioso, né, a questão do gênero, que a gente ainda acha que a mulher ainda é inferior, e principalmente essas três coisas que não podem se dissociar, que é a questão da raça, da classe e do gênero. Porque todas sofrem violência, mas a mulher periférica, a mulher preta, né, a mulher lésbica, a mulher trans, ainda sofre uma violência ainda mais cruel e está mais privada, né, de ter algum tipo de garantia. Então, no Brasil, além da violência se constituir já nessa coisa absurda que a gente não deseja para ninguém, ela tem esse requinte de crueldade por conta da nossa enorme desigualdade social, racial e de gênero. Manu, eu acho também que a questão do feminicídio, da violência contra a mulher, ela está muito ligada à educação, né? De como nós educamos, como somos educadas, na verdade, e como educamos os nossos filhos, homens e filhas mulheres. Mas eu queria que você me falasse uma coisa, porque o feminicídio é o final do caminho, né? Sim. E, às vezes, a mulher fica toda apaixonada, acha lindo, ele tem ciúmes de mim. Eu imagino que esses tipos de violência, eles também vão crescendo, né? Primeiro é um ciúmes bonito, depois é uma agressão assim, para chegar até o feminicídio, né? Queria que você me falasse os tipos de violência e esse crescendo. Eu vejo assim, que é um crescendo. Sim. E o que a educação pode fazer em prol dessa mulher para ela falar assim, opa, é roubada? Sim. Olha, você tocou num ponto que é fundamental, porque assim, olha, acho que é um mantra que a gente devia falar todos os dias, mas é que é a única verdade. Só a educação salva esse país. Isso não é só para a questão da violência contra a mulher, não é só para a questão da nossa desigualdade, não é só para a questão da divisão sexual do trabalho, não é só para a questão agora que nós estamos vivendo da questão do Covid também, porque é um problema de educação, né, de falta de conhecimento e ignorância que nós estamos vendo também, mas a questão da educação aí, ela é fundamental. Por quê? Porque todo sistema de opressão, né, o racismo, o machismo, ele é ensinado. Não é inato no ser humano, ninguém nasce, por exemplo, porque a gente vive numa sociedade binária
que meio que assim, né, o sexo é determinante. Então, é menino ou menino. O presente que você dá para menino quando o menino nasce? Você vai dar bola, né, carrinho. Mas aí você vai dar tchaco, taco de beisebol, arma, estilingue, né? Todos os tipos de jogo de violência. Hoje em dia, a molecada de 4, 5 anos já joga joguinho de violência, e não é só isso, vem todo um conjunto de expressões. Por exemplo, a primeira coisa que a gente escuta desde que a gente é menina é o seguinte: fala baixinho, senta com a perna fechada. Você vai incutindo isso na cabeça dessa sociedade. E aí você não entende por que a gente tem uma sociedade violenta. Né? Uma sociedade que nós tivemos já um presidente, hoje, né, na época deputado, que falava que só não estuprava uma mulher porque ela é feia. E nada aconteceu. Né? E outros que falam, nós estamos agora um caso super simbólico de um deputado que apalpou uma deputada, né, na Assembleia. Então, assim, a nossa sociedade ainda não reconhece a mulher como um sujeito de direito. Então, nós ainda não temos o direito, por exemplo, de sair à noite, eu falo isso, nós ainda não temos a liberdade de sair à noite sem temer pelas nossas vidas e pelos nossos corpos. Numa sala de 100 alunos, 50 mulheres, 50 homens, se você perguntar na sala qual o maior medo dos homens à noite, eles vão responder que eles têm medo de ser assaltados e de roubarem, possivelmente, os celulares deles. Se você perguntar para as mulheres, elas vão falar que têm medo de serem estupradas. E mortas, né? E mortas. Então, nós temos uma sociedade que a nossa principal referência hoje de política pública para mulheres, que é a ministra Damares, que há 2 anos atrás, no março de 2019, saiu uma pesquisa que falava que não existe lugar seguro para as mulheres no Brasil, nem fora de casa e nem dentro de casa. E aí, em querida, a autoridade respondeu que se quem puder, que era bom ir embora do Brasil, que realmente o Brasil era um país violento. Isso tudo reflete no que nós passamos hoje. Então, infelizmente, a gente ensinou a sociedade a ser violenta contra as mulheres. Mas como a gente aprendeu e ensinou, eu acho que aí, tudo isso para responder a sua pergunta, hein, Sala? Mas eu acho que a educação também pode resolver esse problema. Como? Uma educação que ensine homens e mulheres a terem as mesmas oportunidades, os mesmos direitos. E começa lá, lavando a cuequinha, lavando a calcinha, ajudando o papai e a mamãe a arrumar o quarto, ajudando o pai e a mãe a poder fazer as coisas, tendo os mesmos direitos dentro de casa. Porque se você não aprende isso na sua casa, você vai para a escola e você vai reproduzir, e no trabalho você vai reproduzir, porque a gente só reproduz aquilo que a gente aprendeu. E, infelizmente, nós estamos aprendendo coisas muito ruins na sociedade brasileira, e a gente está sofrendo o preço disso agora. Manu, você foi por um caminho que eu já vou ter que adiantar uma outra pergunta sobre essa questão de tratar os gêneros igualmente, né? Isso é o princípio do feminismo, a igualdade dos gêneros. Mas, ainda assim, o feminismo, ele é muito odiado, né? E ele é muito rechaçado, inclusive por mulheres que reproduzem um machismo estrutural. Queria saber de você, o que você acha que o feminismo está fazendo de errado, ou se está fazendo alguma coisa de errado, ou o que precisa ser feito para mudar isso? Olha, essa pergunta é maravilhosa, porque me lembrou uma coisa que eu ouvi de uma pessoa que eu acho que todo mundo tinha que ler, ouvir, estudar, que é a Angela Davis. Angela Davis, para quem não conhece, é uma filósofa, né, feminista, estudiosa americana, né? Ela fez parte dos Panteras Negras e foi uma mulher que tem pensado muito a sociedade como um todo. E ela veio no Brasil, né, no final de 2019, e numa palestra no Ibirapuera, e eu estava lá, e ela falou exatamente isso, né? Foi perguntado onde nós estamos errando, por que a gente não avança, se a pauta feminista é tão importante, e é uma pauta que na verdade, todos deveriam abraçar. Ela falou que a gente, às vezes, erra em relação aos conceitos, de como a gente passa o conceito para a sociedade. Muitas vezes, alguns termos assustam. Eu tenho evitado muito falar em termos como machismo, sexismo e patriarcado, e tenho dado os exemplos, porque eu acho que a gente aprende muito mais com exemplo do que com conceitos.
Então, ela fala isso, que o conceito, que o feminismo precisa, né, que precisa hoje chegar e chegar todas, né? Exemplo disso é, por exemplo, eu posso dizer que eu quero igualdade de direitos sem, muitas vezes, chocar ou sem, muitas vezes, agredir. Então, eu dou um exemplo. O que é o patriarcado? Eu falo assim, vocês já ouviram falar em cadeira da mamãe? Não, mas você já ouviu falar em cadeira do papai? Sim, todo mundo já ouviu falar em cadeira. Falei, sabe o que é o patriarcado? O patriarcado é naquela família, que acho que quem é classe média aqui, né, ele sabe disso, era quando você não podia sentar na mesa e comer antes que seu pai sentasse primeiro e escolhesse o pedaço maior. E aí, depois, a sua mãe, o que sobrava, ela dava para as crianças, né, menores, para os filhos, e se sobrasse comida, a mistura ela comia. E aí eu pergunto para vocês, todo mundo sabe que sexo sem consentimento é estupro. Era tão forte essa questão do homem sobre a mulher no direito, né, dessa coisa do machismo, do patriarcado, que essas mulheres só foram ter o direito de não serem estupradas dentro do casamento com o advento da Lei Maria da Penha em 2006. Então, eu não preciso falar o termo machismo, eu não preciso falar o termo patriarcado, mas eu posso contar das histórias das nossas mães, das nossas irmãs, das nossas tias e de muitas mulheres, amigas minhas, que foram estupradas pelos seus maridos, porque eles achavam que o corpo delas era o direito deles. Isso. Então, talvez o que está faltando nas feministas é dizer isso, que a gente só não quer que os nossos corpos sejam violados, que a gente quer ter o mesmo direito, a mesma oportunidade, exercendo o mesmo trabalho, sem ganhar menos, que a gente quer viver numa sociedade de paz, sem ter o risco de andar na rua e ser estuprada, que a gente quer ter o direito de existir em sociedade sem ser machucada, sem ser violentada, sem ser discriminada, né? E, para isso, a gente tem que ocupar o espaço de poder. Então, eu acho que é isso que está faltando, a gente mudar o discurso, muitas vezes muito incisivo, mas contar as nossas próprias histórias, com as nossas memórias de dores, né? E mais união. Talvez, assim, acho que talvez esse feminismo hoje que a gente vê, que é o feminismo liberal, que prega uma questão da autonomia das mulheres com empoderamento, que muitas vezes é individual, ele tem que ser modificado por uma questão que eu gosto mais, e vem da ideia do Paulo Freire, que é a emancipação, e essa emancipação é coletiva. Não adianta eu estar numa sociedade que eu me sinta privilegiada e não sofrer violência, se toda a minha volta as mulheres o são. Nós só vamos ser libertas, nós só vamos viver numa sociedade livre quanto todas as mulheres. E aquela coisa de não deixar ninguém para trás, ninguém soltar a mão de ninguém, mas primeiro precisa mudar a mão. Acho que é isso que está faltando no feminismo. Agora, para fechar, Manu, você acha que a gente está mais perto do que longe, na verdade, nessa questão toda? Ou você acha que a gente teve um ligeiro retrocesso em todas as questões, principalmente das mulheres e da pauta feminista também? Olha, Samira, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que eu tenho, assim, eu sempre sou uma pessoa que eu tenho um olhar sempre de gratidão, e eu acho que sempre a gente, se eu olhar o meu passado, né, se eu olhar a história da minha avó, da minha mãe, das mulheres que eu conheço, é inegável que nós tivemos um avanço. É evidente que nós tivemos legislações que acabaram por humanizar as nossas lutas, é evidente que nós tivemos uma Constituição em 88 que acabou trazendo a questão da igualdade, né? É evidente que a Lei Maria da Penha avançou muito na questão da violência contra a mulher, porque colocou essa pauta como uma pauta de Estado. Até então era um caso de marido e mulher que ninguém metia a colher. A partir daí o Estado começa a meter. Evidente que hoje nós temos mulheres, né, que conseguem olhar para a questão da causa da mulher sem aquele preconceito de achar que isso era coisa, como foi dito por um promotor em Sorocaba, de uma baranga francesa que não usava sutiã, que não rafava o subaco, né, e que não gostava de estereótipo. Né, o estereótipo daquela coisa de você ser feminista e ter essa coisa odiosa, né, e a gente avançou nisso. Mas nos últimos anos, principalmente a partir, eu chamo, né, de golpe de 16, porque eu tenho, aqui eu não estou defendendo a questão política, mas eu acho que a Dilma só caiu por ser mulher, tenho certeza que se fosse homem ela não teria sido impeachmentada, e aí começa o retrocesso para as mulheres. Primeira coisa que acontece, pela primeira vez na história desse país, nós estávamos numa condição de ter um Ministério das Mulheres. E começa aí, primeira coisa que o Temer faz, ele tira 70% de verba,
né, do Ministério, e aí a gente começa a retroceder em termos de políticas públicas para as mulheres. Eu não estou nem falando de política de lado, de governo, de esquerda, de direita, porque a causa da mulher não tem lado. Eu sempre falo que a causa da mulher tem uma cor só, é o lilás, e o lilás representa a exata medida entre o rosa, né, e o azul, e a gente tem um lado, que é o lado da mulher. Então, mas existiu esse desmantelamento das políticas públicas. Então, por exemplo, Casa da Mulher Brasileira, que foi um avanço, fechou todos por falta de verba. Nós tivemos leis que nós levamos anos para construir, né? Por exemplo, a lei do assédio, que inclusive aqui da Yara Bernardi lutou muito para a gente ter essa lei, e retrocesso. A questão mesmo da questão do aborto legal, que é uma violência, imagine uma menina de 13, 12 anos, 10 anos ser obrigada a ter uma relação, né, manter uma gravidez, fruto de nós temos hoje legislações correndo no Congresso que obriga a mulher a ser mãe da violência. Aí eu pergunto, existe alguma lei que obriga o marido a ser pai de uma criança fruto de uma violência sexual? Sim. Então, a gente retrocedeu nisso. E, principalmente, nós retrocedemos na questão da educação. Se você não pode, e como está acontecendo hoje, né? Você querer colocar, e isso aí é ideologia. A ideologia, quando fala assim, não pode ideologia de gênero na escola, mas é o que a gente tem hoje. Quando você coloca na escola, que você não pode falar de gênero, que você não pode falar sobre a questão da igualdade, que você não pode falar de racismo, você não pode falar de sexismo, você não pode falar de educação sexual na escola, onde as crianças hoje estão sendo... Olha, tem uma ideia, as meninas de 0 a 12 anos são quase 78% das vítimas de violência sexual intrafamiliar no Brasil. E ninguém fala disso. Agora, se a escola não ensinar essas crianças a se defenderem, quem vai? Então, nós estamos num retrocesso hoje para as mulheres que eu nunca vi. Eu tenho 44 anos, eu sou militante desde os meus 16 anos. Eu nunca tive tanto medo hoje de sair na rua e levar um tiro na cara como eu tenho agora. Então, assim, quando a gente fala de ser mulher no Brasil, é a luta diária para poder existir, respirar, né? Ter o direito de existir. Então, assim, eu acho que hoje nós vivemos, embora eu acho que nós avançamos muito, mas nós estamos vivendo hoje um momento muito difícil para as mulheres, e principalmente na pandemia, porque as mulheres foram as mais impactadas pela questão do trabalho, né, de ter sobrecarregado, pela questão que hoje as mulheres acabam sendo arrimo de família, e a falta do auxílio emergencial tem colocado muitas mulheres numa condição de vulnerabilidade social enorme, e a preocupação maior que a gente tem hoje é que a mulher que está na frente, na linha da frente. Nós lutamos pelas nossas vidas, inclusive o 8 de março tem esse mote, né, na luta pela vida das mulheres, pela vacinação já para todas e pelo auxílio emergencial. Porque lutar pela vida das mulheres no Brasil é lutar contra todo o retrocesso de direitos e de políticas públicas que nós estamos vivendo hoje em dia. É isso, Manu, muito obrigada por você ter dado esse espaço aí para a gente, ser um pouquinho do seu tempo, que eu sei que não é brincadeira, né? esse tempinho que você deu para a gente aí, muito obrigada mesmo, agradeço muito, em nome de toda a equipe, dos 15 jornalistas desse espaço colaborativo que a gente criou aqui, de jornalismo independente, de toda a sociedade de Sorocaba também, e que a gente tenha cada vez mais vozes para ter essa referência, né, defendendo as causas mais importantes aí das minorias e de todas as mulheres também. Estela, você quer falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer também, queria dizer que eu queria ter um pouquinho da sua memória, só, porque você viu, né? Entrevistar advogado, assim, a lei tal, o ano tal, eu achei bárbaro. Eu achei isso maravilhoso, eu queria ter só um pouquinho. E queria deixar, desde já, as portas abertas do portal, Não, eu queria deixar nosso portal aberto para você, quando quiser dar uma entrevista, mandar um recado, tem contato com as mulheres, então assim, o portal está aberto. Né? Que lindo que ficou isso, adorei. Ficou lindo, o portal está aberto. Eu fico muito linda, eu gosto muito desse termo portal, porque eu acho que quando a gente tem essa coisa né, da abertura, né, como é bonito a gente ter essa abertura, quem sabe a gente, né,
com todo o sofrimento que nós estamos vendo, não seja abertura para um mundo melhor. Eu só queria falar uma coisa, depois de tudo que eu falei, parece que, né, eu só queria dizer que a gente não vai vencer nem o Covid, nem o machismo, nem as desigualdades, se a gente não estiver unidos e irmanados. E que homens e mulheres precisam lutar contra isso, né? Que essa luta não é só nossa, né? Nós sofremos, mas essa luta é nossa e a gente precisa apoiar outras mulheres. E por isso que nossa luta é sempre anticapitalista, antirracista, antissexista, anti-LGBTfóbica, né? E principalmente contra a enorme desigualdade social que tem no Brasil. Porque é isso que nos mata todo dia. É o maior vírus desse país. Então, parabéns, mulheres, viu? A gente está muito feliz de poder ter esse espaço e conte com a gente também. O conselho está aberto para vocês. Tá, joia. Muito obrigada, Manu. Um beijão, viu? Um beijo.